Saúdo todos os irmãos com a paz do Santo Rei Celestial, Jesus Nazareno. Bom dia, irmãos. Hoje eu vim compartilhar com vocês aí mais uma revelação, a respeito do mundo espiritual. Revelação pessoal minha também, Mas isso aqui é a respeito da oração. O que acontece no mundo espiritual quando nós oramos em jejum e sem jejum, De forma convencional, E de como as orações devem ser feitas, para que nós possamos ser atendidos, Tá. Eu vou deixar aqui algumas passagens bíblicas também que testemunham, Porque o testemunho também é necessário que ele esteja firmado nas escrituras, A revelação foi assim. Uma vez o Espírito Santo me mostrou, Que quando eu estava orando a minha oração se transformava numa espécie de fumaça, uma espécie de nuvem, uma neblina que subia até o céu, Ela subia. Quando eu orava, com as mãos erguidas, ela subia até o céu. Porém, eu fiz até um esboço aqui, Entre mim e até chegar ao céu, existia uma nuvem de demônios, Existia uma nuvem de demônios, como se fosse um exército, Que eles impediam a oração de subir, E essa barreira espiritual, Ela é descrita também no livro do profeta Daniel, Acho que no capítulo 10, versículo 11 e 12, se eu não me engano. Tá? Mas eu lembro lá que o anjo Gabriel veio entregar a mensagem para Daniel e ele só conseguiu chegar porque Miguel veio ajudar ele, Tá? Deus me mostrou isso aí. Entre nós e o reino dos céus, existe essa barreira espiritual, essa nuvem de demônios, Tá, aí o que o Espírito Santo me mostrou? Quando eu oro de forma comum, as orações sobem como se fosse um incenso, Como se fosse um incenso, uma neblina, Em formato, aí os demônios se reúnem para bloquear essa oração, Aí o que acontece? A gente tem que perseverar e confiar, Aí para ela conseguir transpassar essa barreira. Só que o Espírito Santo também mostrou que existem vários tipos de entidade aqui, vários tipos de demônios, Aí nesse caso, nós precisamos fazer uma oração em jejum, Porque quando nós fazemos a oração em jejum, o que acontece no mundo espiritual? Aquela oração que antes subia em forma de fumaça, ela se transforma em fogo. Então ela sobe como fogo e vai rompendo tudo. Por mais poderoso que a entidade seja, ela não consegue. Eu vi eles colocavam a mão assim, e a mão deles pegava fogo, eles não aguentavam, eles soltavam assim, Tem quando você põe a mão na panela quente e você solta. Era a mesma coisa. Quando nós fazíamos a oração, erguíamos as mãos para o céu, Esse fato de erguer as mãos também é importante. A oração subia. Eles não conseguiam, passava direto, Eles não conseguiam reter essa oração, tá? Então, as mãos erguidas para o céu. Isso aqui também é importante. Vou deixar a passagem aqui, Êxodo, capítulo 17, versículo 11 e 12, Quando o povo hebreu, tinha saído do Egito ali, Moisés estava com as mãos erguidas orando a Deus, E o povo estava vencendo a batalha. E quando Moisés baixava as mãos, o povo perdia. Quando Moisés erguia, o povo ganhava. Quando Moisés abaixava as mãos, o povo perdia. Então eu tive essa visão no mundo espiritual. O que eu vi? No céu, havia como se fossem grandes portões, assim, grandes janelas, Quando a gente ergue as mãos para o céu, as janelas se abrem, Elas se abrem e passa muita luz, Eu via passando muita luz. E quando a gente abaixa as mãos ou junta as mãos, a janela se fecha, Ela se fecha e fica escuro. E quando a gente ergue as mãos para o céu, as janelas se abrem e passa, Vem todo o poder de Deus, sobre nós. Quando a gente ora com as mãos erguidas, Então é importante seguir também esse fato, O profeta Daniel orava muito assim também, sempre com as mãos erguidas. Os antigos, Os antigos profetas, Então eu tive essa visão.
a necessidade de orar com as mãos erguidas. O que acontece no mundo espiritual? Orar em jejum, né? A oração normal Deus responde quando temos plena fé, né, e perseverança aqui, ó. Oramos, né? Mas quando nós oramos em jejum, né, acho que a resposta vem mais rápida, né? Porque a oração em jejum passa todas as barreiras, tá? Ela transporta, não existe impedimento, né? Por mais poderoso que o demônio seja, ele não consegue reter a oração, tá? Já aconteceu comigo assim às vezes, ele tampar minha boca, né? Pega e a minha língua trava e eu não consigo, né, fazer oração. Ele vem e tampa a minha boca, aí eu insisto, né? Aí eu consigo falar, tá? A oração, irmãos, às vezes eu vejo muita pessoa, tem que orar em pensamento, porque as entidades, para não escutar, ó, isso aí não é verdade. No mundo espiritual, o mundo físico, como que eu posso dizer? Aqui é o mundo inferior, tá? Eles lêem tudo, eles sabem tudo que você está pensando. Alguém já viu falar tipo um caso de abdução alienígena, alguma coisa assim? Então, quando essas entidades, esses alienígenas se manifestam no nosso mundo físico, né? O que acontece? Eles não comunicam telepaticamente? É a mesma coisa, tá? Porque no mundo espiritual tudo é descoberto. Então não tem essa não vou ler em pensamento. Oração em pensamento funciona? Funciona. Só que ela tem mais poder quando nós falamos com a boca, tá? Porque a boca, quando nós falamos com a boca, ela vibra nas duas dimensões. O som sai do físico pro espiritual. Então, assim, vocês nunca vão ver ninguém expulsará um demônio simplesmente pensamento, né? As pessoas sempre vão pronunciar, né? Espírito maligno, sai em nome de Jesus Nazareno, né? Precisa falar, tem essa necessidade, tá? É igual um gasolina e o isqueiro. Você tem a gasolina e o isqueiro. Deus te deu o poder e tá o fogo ali. Ela não vai pegar fogo se você não acionar, tá? Só lembrando que todo mundo físico foi criado pelo poder da palavra falada, tá? Então existe essa necessidade de nós pronunciarmos a palavra, falarmos, né? Tá, o que acontece? Nós fazemos a oração, né? Transpassa a barreira e chega até Jesus, tá? Lá no céu existe o lugar santíssimo, onde Jesus também recebe todas as orações, né? Só lembrando aqui, ó, Hebreus capítulo 5, 6 e 10, né? Tendo recebido de Deus o título de sumo sacerdote. Vocês lembram que na cultura antiga lá, né? Os judeus, né, iam até o sumo sacerdote, ofereciam os animais, né, para expiação dos pecados, né. Só que esse sacrifício, que antigamente era feito através de animais, ele atualizou, né, ele evoluiu. Esse sacrifício é a nossa fé nele, tá? A nossa fé e obediência em suas leis, né. Não basta acreditar, tem que fazer a vontade de Deus também, tá? Tem que viver conforme os ensinamentos de Jesus, né? Tá? Amor, compaixão, misericórdia, isso são frutos da justiça, né? A caridade, amém? Só deixando aqui as passagens bíblicas aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22. Que subiu aos céus, falando de Jesus, né? Está à direita de Deus e a ele estão sujeitos todos os anjos, autoridades e poderes, tá? Ou seja, não importa se é anjos celestiais ou se são demoníacos, tudo está sob o domínio de Jesus, tá? Então, recebeu o título de Deus, né? Hebreus 5, 6, 10, né? Tendo recebido, né, o título de Deus, do sumo sacerdote, né? Então, o que Jesus lá no céu, ele é rei, sumo sacerdote e juiz, tá? Eu já vi ele nessas três funções aí. Amém, irmãos? Então, o que eu queria compartilhar aqui com vocês, tá? A importância do jejum nas nossas vidas, né? Pelo menos uma vez por semana, né? Ou quando o irmão tem algum propósito aí, tá? É muito bom tá fazendo o jejum, tá? Porque às vezes o irmão, eu oro e nada acontece, né? Às vezes nada acontece por causa disso aqui, ó. Porque existe uma luta espiritual
E essa luta, só relembrando, está descrito no livro de Daniel, capítulo 10, versículo, acho que é 11, 12, né? 11, 12, 13 ali. Ok? Efésios também, né? Paulo fala aqui, ó, uma das cartas de Efésios, capítulo 6, do versículo 12, né? Que a nossa luta não é contra os homens de carne, mas contra, né? Seres dominadores, principados potestades que estão nos ares ali, né? Porque eles só usam as pessoas, né? Para que o plano deles para que as nossas orações não cheguem até Deus, né? Então, às vezes a gente tem um objetivo, os demônios usam as pessoas ou causam circunstâncias que nos impedem, né? De concluir, de realizar aquele sonho, de concluir um objetivo, né? Amém, irmãos? Então, fique com Deus aí, tá? Espero ter ajudado os irmãos aí com esse testemunho.